Em época de aquecimento global, inclusive, você está percebendo que eu estou suado pra caramba, gente, está muito quente. Então vem aqui comigo. A temperatura média da Terra começou a ser medida por volta de 1870. E em 1880 já apareceu uma diferença. Estava 0,01 graus Celsius acima daquela registrada em 1870, ou seja, 10 anos antes. A função Tx igual a 0,01 vezes 2 elevado a 0,05x, com Tx em graus Celsius, então Tx é temperatura e x em anos, ou seja, x é tempo. Então eu tenho uma questão que mexe temperatura em função do tempo. Ela vai nos fornecer uma estimativa para o aumento da temperatura média da Terra em relação àquela registrada em 1870. Ou seja, no ano 1880 mais x, porque 1880 foi quando ela começou a ser medida. Com base na função, determina em que ano a temperatura média da Terra terá aumentado 3 graus Celsius. Galera, é muito simples. Basta achar o valor de x e somar 1880 que você tem a resposta, tá? Então olha como é simples. Mais uma questão que aparentemente você pode achar que é confusa, mas é sempre aquela ideia. Tenho duas incógnitas, de um lado temperatura em graus Celsius, do outro tempo em anos. Ele vai dar uma e quer saber a outra. O que é que ele deu? O aumento de temperatura 3 graus Celsius. Tx fornece o aumento de temperatura. Então ele está dando aqui, ó, 3 graus Celsius. E a curiosidade é que nessa questão ele não está usando o logaritmo decimal. Ele está trabalhando com a base 2. Observe. Log de 3 na base 2 é 1,6. Por quê? Porque 2 elevado a 1,6 deve dar 3. Só na calculadora científica você comprova isso. E o log de 5 na base 2 é 2,3. Então vamos lá para a nossa função. A função é Tx igual a 0,01 vezes 2 elevado a 0,05x. Só que ele deu a temperatura que é 3. Então o que é que eu vou fazer? No lugar de Tx, eu vou substituir por 3. Então 3 igual a 0,01 vezes 2 elevado a 0,05x. O 0,01 vai passar dividindo. Então 3 por 0,01 é igual a 2 elevado a 0,05x. Então só trocando de lado, 2 elevado a 0,05x é igual. Senhores, 3 por 0,01, bota 2 zero em cima, tira a vírgula, 300 por 1 dá 300. Então 2 elevado a 0,05x igual a 300. Carlão, eu não sei resolver isso. E agora, Carlão, quem poderá me defender? Log! Você está entendendo, parabéns. Quando você não vê mais saída, chame o log. Vou jogar log dos dois lados. Só que aí o detalhe, eu vou jogar o log da base 2. Mas por que o log da base 2? Bom, baseado no que ele me deu o log da base 2. Então eu tenho que jogar o log de acordo com o que foi dado na questão. Já que ele deu o log na base 2, eu vou utilizar o log na base 2. Então ficamos log de 2 elevado a 0,05x na base 2 é igual ao log de 300 na base 2. Então, ajeitando isso aqui, ó, 0,05x está trepado, passa chutando, 0,05x vezes log de 2 na base 2 é igual ao log de 300 na base 2. Parou. Ele não deu o log de 300. Ele só nos deu o log de 3 e o log de 5. Então, mais uma vez, tenho que dar um jeito de escrever 300 como uma combinação de produtos, divisões ou potências de 3 e de 5. Lembrando que o 10 pode nos ajudar. Então vamos começar. O que é que eu faço com o log de 300? Na base 2. Vou inicialmente fazer 3 vezes 100. Dica importante, números que terminam em 0, você sempre multiplica pela potência de 10. 300, 3 vezes 100. Se fosse 3.000, 3 vezes 1.000. Então agora ficamos 3 vezes 100. Então agora, ó, tá junto multiplicando, separa somando. Log de 3 na base 2, mais o log de 100 na base 2. Então ficamos log de 3 na base 2, mais... O que é 100, minha gente? 10 ao quadrado. Número de rombo, 100, 10 ao quadrado. O que é que eu faço com esse 2? Nem vou passar, hein? Confio em você. Nem vou passar. Atenção, vamos ver se você ainda lembra. Propriedade do chute. Desceu, chutou. Então o que é que eu vou fazer com esse 2? Vai chutar o log de 10 na base 2. Vamos ver se é isso que aconteceu? Já! Aê! Log de 3 na base 2. Olha o 2 chutando. Olha o 2 chutando o log de 10 na base 2.
Só que o log de 10 você já sabe. Ele é 2 vezes 5, mais uma vez. Eu posso utilizar 10 como sendo 2 vezes 5. Por quê? 5 vezes 2. Porque ele deu o log de 5 e deu o log de 2. Vamos ver se foi dado o log de 5 pra gente, gente? Ó, foi dado o log de 5 e foi dado o log de 3. Então, como ele deu o log de 5, ó, como é que vai ser agora? Ó? Isso aqui que está multiplicando, separa somando. Então vai ficar o quê? Ó, 2 que multiplica log de 5 na base 2, mais log de 2 na base 2. O log de 3 na base 2 é 1,6, o log de 5 na base 2 é 2,3, e o log de 2 na base 2, evidentemente, o log na mesma base é 1. Substituindo os valores, log de 3 na base 2 é 1,6, log de 5 na base 2 é 2,3, e log de 2 na base 2 é 1. Fez as continhas aqui, ó, encontro que 1,6 mais 6,6, ou seja, o log de 300 na base 2, que eu estava calculando, acabei de descobrir que é 8,2. Então, o que é que eu faço agora com esse 8,2? Vou substituir aqui, ó, 0,05x vezes log de 2 na base 2 é igual a 8,2. Vamos lá comigo, ó. 0,05 vezes x vezes log de 2 na base 2 é igual a log de 300 na base 2. Então, 0,05x vezes 1 é 8,2. Calculando o valor de x, 8,2 por 0,05, 2 zero, tira vírgula, ficaria 164. Evidentemente, o ano, como é 1880 mais x, pego x sendo 164, é só somar e encontro 2044. Eu quero frisar algo importante para você, que pode ter lhe confundido no primeiro momento. Algum tempo atrás eu venho dizendo que o log de 10 sempre é 1, mas cuidado. O log de 10 sempre é 1 se for na base 10. Nessa questão a base não foi 10, a base foi 2. Na base 2 é o log de 2 que é 1. Ou seja, o log é 1 quando é um número na própria base. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nessa passagem aqui você pode ter se atrapalhado. Quando eu fiz 2 vezes o log de 10 na base 2, log de 10 na base 2 não é 1. E na realidade eu nem tenho log de 10 na base 2. Foi por isso que nessa passagem aqui, na virada do slide, eu fiz 5 vezes 2. Aí eu separei somando, porque aí eu teria o log de 5 na base 2 e o log de 2 na base 2. É bem verdade que essa questão é um pouco atípica. Não é muito comum ter uma base que não seja a base 10. Mas fica o registro. Questão interessante para que você reveja o cuidado com a base quando não é 10.